Próximo caso, pessoal, é de um equino. A gente viu que as classificações variam um pouquinho entre espécies com relação aos equinos. Em equinos, a gente pode ter neutrófilo predominante, independente da classificação, e a gente pode ter um pouquinho mais de células, tá? Nucleadas. Então, vamos lá. É um equino macho de apenas 4 dias de idade, tá bom? Da raça puro sangue inglês. E aí, no histórico e no exame físico, vocês perceberam que esse animal estava com anúria, então ou ele não estava fazendo ou não estava produzindo, mas aí vocês viram que ele estava com o abdômen muito distendido, além de anorexia e letargia. Então, esse animal, por não estar fazendo xixi, tem algo de muito errado. A gente pode, inclusive, começar a pensar nas suspeitas de ou rompimento de bexiga, ou de uma má formação do úraco, que é aquele canal que liga, né, a bexiga ao umbigo, ao antigo cordão umbilical. Se às vezes a gente tem má formação aí nesse potro neonato, a gente pode ter extravasamento de urina para o abdômen. Então, a gente pode pensar nessas causas. E aí vocês pediram exames, inclusive líquido peritoneal, e foram avaliar. Vocês viram que tinha 4 ml de líquido, amarelo claro, de aspecto turvo, densidade 1,17. E agora, o que eu faço com tudo isso se não tem valor de referência na frente? Gente, não tem valor de referência para a gente ver se está normal ou não, porque não é normal estar presente, tá? Esse líquido aqui na cavidade peritoneal. Normal não é. A gente, inclusive, vai ter que ver, de acordo com o que a gente encontrar, para fazer a classificação correta, se é um transudato puro, modificado ou exudato. Mas nenhuma dessas significa que é fisiológico. Então, por isso que não tem valor de referência. O que a gente vai precisar é vir aqui na tabelinha e fazer a correlação. Esse animal tinha uma densidade de 1,17 no líquido. 1,17, a gente está muito perto aqui, mas a gente classifica como transudato modificado, tá bom? Que é entre 1,17 e 1,25. Além disso, as proteínas estavam em 100 miligramas por decilitro, ou seja, menos de 1 grama. A gente sempre tem que prestar atenção aqui na unidade de medida. Então, eu tenho menos do que 2,5 grama, porque eu tenho menos de 1 grama, eu tenho 100 miligramas, tá bom? Então, as proteínas estão aqui classificando mais para um transudato. A glicose, presença ou não de glicose, vai me indicar a presença ou não de micro-organismo, porque é normal que a glicose esteja presente. O que acontece é que quando eu tenho micro-organismos, eles consomem essa glicose, tá bom? Então, só o fato de estar presente, ok, tá normal, não tem micro-organismo, né? O sangue oculto macroso eu correlaciono com presença de hemácias, tinha aqui 10 por microlitro, e elas estavam íntegras e fagocitadas. Então, elas já estavam ali presentes, não fui eu que causei com a minha coleta algum rompimento de vasos e derrame de hemácias. Elas já estavam ali nessa efusão, tá bom? A presença de hemácias, fui para frente. A presença de hemácias, ela acontece mais no transudato modificado, mas o que eu preciso ver aqui na citologia é qual o predomínio de células e a quantidade de células nucleadas. Eu tenho 6.000 leucócitos, ou seja, 6.000 células nucleadas. Para um equino, desculpa, eu passei para trás de novo. Para um equino, 6.000 está aqui, ó, como transudato modificado, que é entre 5 e 10.000, tá bom? Transudato modificado. E o predomínio de neutrófilos é normal para qualquer uma das classificações de equino, tá? Tanto para transudato, quanto para modificado, quanto para exudato. Isso não me diz muita coisa, tá? O predomínio de neutrófilos. Isso é algo da espécie, tá? Não se sabe muito bem por quê, mas é uma característica bem consistente da espécie. Os linfócitos macrófagos são as outras células presentes, então a segunda mais prevalente são macrófagos, seguido por linfócitos. Além disso, a gente tem células mesoteliais e hemácias, que já estavam presentes ali naquela efusão, tá bom? Então, eu tenho aqui também hemácias. Também tenho linfócitos. E também tenho macrófagos. Os macrófagos, na verdade, também estão em todas, porque são células mononucleares, assim como os linfócitos, tá bom? Então, é isso que eu tenho. Tenho alguns indícios puxando
para transudato, mas a maioria deles indicando que se trata de um transudato modificado. Só que como esse animal não está urinando, eu ainda suspeito que seja um uroperitônio, que essa efusão peritoneal seja por conta ou de uma má formação de úraco, né, algo congênito, ou então por conta de uma ruptura que pode acontecer ali durante o parto, né? E aí a gente, ficando na dúvida, pode lançar mão de dosar a creatinina sérica e a creatinina da efusão para tirar essa prova. E aí, se realmente for urina nessa cavidade, eu tenho que ter como resultado de creatinina da efusão uma quantidade maior do que a creatinina sérica, tá? E foi o que aconteceu. A creatinina da efusão aqui deu 4,1, ou seja, maior do que a creatinina sérica. A sérica tá 3, tá aumentada. É o que eu espero numa azotemia pós-renal, tá? Seja por ruptura, seja por uma formação do úraco, eu tenho uma azotemia acontecendo, tá aumentado, tá? Uma azotemia pós-renal. Mas na efusão é ainda maior, então sempre comparo, eu não vou dosar só da efusão, tá bom? Eu tenho que comparar. E aí, a da efusão estando maior, eu consigo sim fechar e dizer, né, depois de olhar para isso, que há um transudato modificado? Sim, posso chamar dessa forma, mas agora eu tenho certeza que se trata de urina, então é um uroperitônio. Posso chamar e classificar dessa forma, tá bom? É um uroperitônio. E aí, qual o mecanismo por trás de um uroperitônio, tá? Sendo um potro recém-nascido, são essas causas que a gente comentou. A gente pensa em ruptura de vísceras e de órgãos, tá? Mas a gente também tem uma causa congênita em potros neonascidos, que é essa má formação do úraco. Então, é algo relacionado ao extravasamento de urina na cavidade, tá bom? Então, o único motivo da gente analisar e classificar essa efusão é raciocinar nas possíveis causas de formação, de mecanismo de formação desse líquido, tá bem? Então, é um uroperitônio, sim. Se eu não tivesse a creatinina ali, né, se a creatinina sérica e difusão não tivesse sido dosada, eu poderia pensar em dosar e chamar só de transudato modificado por enquanto, tá bom? Poderia. Mas como eu sei que é a urina, isso já me direciona. Aí vocês poderiam perguntar, mas e aí? Se for um transudato modificado, a gente não ia pensar em outras causas? A gente não ia pensar, por exemplo, ou numa obstrução linfática, ou numa má circulação, algo assim acontecendo? Sim, iria, desde que a gente descarte as classificações especiais de acordo com o caso e quadro clínico. A gente nunca vai avaliar o exame isolado, tá? A não ser a título de exercício, que a gente fez poucos, mas tipo, não é assim que a gente faz, tá? A gente precisa considerar esse histórico. Num animal que não urina, que aparecer para vocês com histórico de anúria, com distensão abdominal, a gente precisa raciocinar em cima da possibilidade daquilo ser urina. E se tiver algum indício disso, então, ou o animal obstruído, ou o animal que não urina, tá? Vocês precisam, se tiver a suspeita, dosar a creatinina do soro e dosar a creatinina da efusão. E aí usar a classificação mais correta. Lembrando que a urina presente na cavidade, ela pode se iniciar aqui, sendo classificada como transudato modificado, mas com o passar do tempo, a urina ali presente é irritativa e vai causar uma inflamação. Então, com o passar dos dias, esse transudato que antes era modificado vai se tornar um exudato, tá? Então, a gente tem vários mecanismos acontecendo ali. Então, a gente tem uma ruptura ou de vísceras ou uma malformação ali do úraco. A princípio, a urina vai se enquadrar num transudato modificado, tá? Porque tem poucas células, pouca proteína, mas com o passar do tempo, ela vai causar essa irritação e inflamação e se transforma num exudato. Só que na dúvida, se eu estou suspeitando de urina, eu vou pedir a creatinina sérica, vou pedir a creatinina da efusão e já usar a classificação especial correta, tá bom? Que nesse caso é uroperitônio. Então, olha a importância da gente, além das classificações básicas que estão sendo apresentadas aqui, olhar para o caso clínico, olhar para a minha suspeita,
tá bom? Se eu tô tendo um animal ali que eu tô suspeitando, um gatinho, que eu tô suspeitando que esteja obstruído há muito tempo, por exemplo, que teve uma ruptura de bexiga, um animal que sofreu um trauma ali em região abdominal, que pode ter rompido alguma víscera, inclusive bexiga, tá? Eu preciso raciocinar e então pedir, além da análise do líquido, né, os testes específicos que vão me tirar a dúvida. Tá? E aí sim eu vou conseguir classificar da forma mais apropriada, e aí sim eu vou conseguir raciocinar através do caso em si e do exame, raciocinar qual foi o mecanismo de formação. Então, que fique claro, não é só o exame que vai me dizer o que está acontecendo, eu vou sempre, sempre considerar o histórico, o quadro, né, o caso e o exame físico, tá bom? Para raciocinar em cima de cada uma das causas de cada um dos exames.